Vamos estudar o tempo passado em inglês, ou seja, past tense. Videoaula de inglês com o professor Delcimar Medeiros. O passado simples dos verbos regulares é marcado pelo sufixo ed, ou seja, você pega a forma infinitiva e acrescenta ed no final de cada verbo. Já os verbos irregulares possuem formas próprias, ou seja, o verbo ele muda a sua estrutura do infinitivo para uma estrutura que é adequada para o passado. Caso surja alguma dúvida, é só consultar a tabela do passado dos verbos irregulares. Observe alguns exemplos com os verbos regulares, com a terminação ed. Play, played. Visit, visited. Mix, mixed. Talk, talked. Furnish, furnished. Crash, crashed. Share, shared. Carry, carried. Cry, cried. Alguns verbos irregulares são aqueles que mudam a sua forma presente para o passado, modificando o radical. Bring, brought. Win, won. Go, went. Tell, told. Do, did. Drink, drank. Teach, taught. Run, ran. Make, made. Alguns verbos, eles não mudam, irregulares, eles não mudam a sua forma do presente para o passado. Eles permanecem com a mesma forma. Essa é a irregularidade. Hit, hit. Quit, quit. Cost, cost. Heard, heard. Could, could. Put, put. Eis alguns exemplos dos verbos da sua forma passado em inglês. Tanto os regulares, que acrescentamos a terminação ed, como os verbos irregulares, que mudam a sua estrutura, a sua forma, quando passam do presente para o passado. Algumas listas de verbos mostram a forma passado dos verbos irregulares. É importante e necessário que esses verbos sejam memorizados. Até porque você precisa saber sempre que um determinado verbo irregular tem uma forma que muda o seu radical, como já foi visto nesta aula, quando ele vai para o passado. Então, alguns verbos importantes que nós vamos colocar aqui para vocês, que tem a forma presente, infinitiva, e também a forma passado. Sit, said. Make, made. Go, went. Teach, taught. Hid, hid. Break, broke. Know, knew. Stand, stood. Hear, heard. Tell, told. Win, won. Hide, hid. Run, ran. See, saw. Say, said. Fall, fell. Growl, grew. Bite, bit. Let, led. Write, wrote. Take, took. Eat, ate. Eis alguns exemplos dessa lista de verbos irregulares. É importante que você consulte novas listas e elas sejam também memorizadas, para que você não confunda quando for usá-las em exemplos no seu dia a dia ou na escrita em inglês. Observem algumas regras para a utilização dos verbos regulares. Bom, primeiro é quando você pega a forma base,
né, o infinitivo, o radical, e acrescenta ed. O exemplo, walk, walked, play, played. Veja que você pega walk, que é a forma infinitiva, que indica também o presente, e você acrescentou o ed. A mesma coisa você pegou o play, que também é a forma da estrutura do radical presente, e também acrescentou o ed. Os verbos que são terminados em e, não há necessidade de você acrescentar o ed. Acrescenta apenas o d. Por exemplo, like, like. Você acrescentou apenas o d. Move, move é a forma presente, infinitiva, que também, por terminar em e, você acrescenta apenas o d. Move. Os verbos que têm a terminação em y, preste atenção, que antes é diferente do play, que é antecedido de uma vogal. Quando esses verbos que são terminados em y são precedidos de consoante, o que você faz? Você substitui o y por i e depois acrescenta o ed. Por exemplo, carry, que é a forma infinitiva presente. Carry, cared, entendeu? Vocês acrescentaram o ied. Study, study é a forma presente do verbo estudar. Então você coloca study, study, você acrescentou o ied. Alguns verbos que são terminados em consoante, quando eles vão para o passado, você dobra a última consoante. Esses verbos são aqueles verbos que são formados de uma única sílaba em que tem uma vogal no meio das consoantes. É o caso de plan, você dobra, antes de acrescentar o ed, você dobra o n, planned. Stop, stop, você fez a mesma coisa, você dobrou a última consoante. Isso acontece com esses verbos monossilábicos que tem uma vogal no meio das consoantes. Tá bom, gente? Essas são algumas regras importantes para o uso dos verbos regulares. Bom, gente, e assim finalizamos a nossa aula de inglês, mais uma aula sobre os verbos no passado. Bom, estude, leia textos em inglês, escute músicas em inglês, assista a filmes em inglês, exercite sempre o seu inglês. Pesquise. Não fique apenas naquilo que é tratado em sala de aula. Assim você vai melhorar ainda mais o seu desempenho em inglês.